Kazuma saiu de casa de madrugada para comprar um jogo de edição limitada, mas na volta para casa, com o jogo em mãos, viu uma garota prestes a ser atropelada, por isso decidiu salvá-la, mas acabou indo para a vida após morte, onde uma deusa o recebeu. Mas pelo menos a garota sobreviveu, algo que deixou ele orgulhoso, mas ela teria sobrevivido mesmo se ele não tivesse empurrado ela, e na verdade ele morreu pelo choque, pois pensou que o caminhão tinha sido mais rápido, algo que a deusa acha bem engraçado. E ainda por cima, ele tinha se mijado, sendo zoado por todos pela sua morte. E agora ele tem duas opções, reencarnar ou ir para o céu. Mas a segunda opção não é muito boa, e a primeira também não. Então ela dá outra opção para ele, para salvar outro mundo do rei demônio, e como favor vai poder levar o que quiser, podendo conceder um poder melhor do que tudo. Então ele começou a procurar o melhor poder, mas como estava sendo zoado pela deusa, Kazuma lembra que pode escolher qualquer coisa. Então decide levar ela junto com ele. Então outra deusa irá assumir o cargo dela por enquanto, algo que deixa a Aqua bem perdida, ficando desesperada, só podendo voltar se derrotar o rei demônio, algo que deixou Kazuma bem feliz, se sentindo realizado. Acabaram de chegar no outro mundo, algo que deixa ele bem animado, querendo equipamentos da Aqua, mas nesse momento ela está em estado de choque, já que não tem como voltar, por isso Kazuma fala para irem para uma guilda, mas Aqua não sabe de nada, então Kazuma teve que achar na base da sorte, mas já sabe como lidar com esse lugar, e primeiro irão se registrar, mas para se registrarem precisam de dinheiro, deixando Kazuma sem entender o que fazer, por isso Aqua foi tentar ganhar dinheiro usando seu nome de deusa, e por sorte um velho ajudou ela em nome de uma deusa abaixo dela, algo que destruiu ela, então foram se registrar, e agora precisam colocar a mão no cristal de mana, onde o rank do Kazuma foi bastante normal, só com a sorte estranhamente alta, e o da Aqua sua inteligência e sorte eram muito baixas, mas o resto tudo acima da média, podendo ser qualquer coisa, já se tornando conhecida por toda a guilda, então foram começar a trabalhar, sendo puro trabalho braçal, e a mesma rotina, até se tocar que isso não está certo, mas por ali não tem nenhum monstro para eles farmarem, então irão sair em uma jornada. Kazuma percebeu que estava vivendo uma simples vida de um assalariado, e que aquele lugar é bem pacífico para um mundo que está sob ataque do rei demônio, mas é porque aquela cidade está bem longe do castelo dele. Então agora irão sair em uma missão, e foram atrás dos sapos gigantes, onde eles estavam sendo caçados por isso teve que pedir ajuda para a senhora Aqua, mas enquanto ela estava falando baboseira acabou sendo comida, sobrando para ele salvá-la, deixando a Aqua muito grata, mas está mais preocupada com sua reputação de deusa, então foi correndo acabar com um sapo para se vingar, mas apenas acabou sendo comida de novo. E como isso é muito complicado, decidem recrutar novos aliados, achando que qualquer um entraria em um grupo que tem uma deusa, mas no dia seguinte ninguém apareceu, por causa daquele cartaz horrível, mas por algum motivo uma pirralha maga aparece, sendo Megumi, que controla a magia explosiva, sendo um demônio carmesim, que parece ter Chunibyo, mas acaba caindo por ter ficado 3 dias sem comer e usa aquele tapa-olho apenas por estilo. E todos os demônios carmesins são meio estranhos, então foram investigar os atributos dela, sendo bastante altos, com uma classe avançada que comanda uma poderosa magia explosiva. Então decidiram alimentar ela para logo depois testar seus poderes, e enquanto vão lidar com o sapo, a Megumi irá lidar com outro, mas de novo a Aqua foi comida, e antes de salvá-la, Kazuma percebe que uma gigante magia está sendo feita por Megumi, sendo a famosa magia Explosion, que fez aquele sapo desaparecer da terra com a metade do terreno, mas toda vez que ela usa isso fica incapaz de se mover, algo muito ruim, já que as duas foram comidas, acabaram ficando fedidas, e a única habilidade da Megumi é o Explosion, já que focou todos seus pontos nessa magia, sendo o seu único amor, algo que Aqua aprovou com sucesso, mas se isso continuar, só irão decair, por isso precisam dividir a recompensa e irem atrás de outro grupo, mas Megumi não liga para dinheiro e só quer explodir tudo, por isso irá ficar com eles, já que nenhum grupo irá aceitar ela, então finalmente conseguiram seus primeiros salários, algo que nem valeu muito a pena, e as outras missões são bem meia boca ou difíceis. E agora uma cavaleira quer entrar no grupo dele, sendo ela Darkness, uma cruzada, querendo saber por que aquelas duas estavam melecadas, já que não pode aceitar elas passarem por isso, que faz Kazuma perceber que ela também é louca, querendo fazer ela desistir de entrar. E como todos do grupo dele são estranhos, ela fala que não consegue acertar seus ataques, por isso pode ficar na linha de frente e ser usada como um escudo, sendo um prazer enorme para ela. No dia seguinte, quando Kazuma chega no bar, vê a Aqua brincando, então decide aprender habilidades com os pontos que ganhou, mas antes precisa achar alguém para ensinar a habilidade, deixando Megumi animada para ensinar a magia explosiva. Então enquanto ele pensava em uma habilidade mais simples, Darkness aparece, já que ainda não desistiu do grupo deles, ficando hesitada quando foi recusada. Por isso sua amiga aparece, sendo Chris, uma gatuna, e vai ensinar para ele uma habilidade simples, sendo a habilidade roubo, e se ele fazer essa
essa habilidade sozinho irá devolver sua carteira. Então ele decidiu ativar a habilidade roubo, e quando ia tentar recuperar sua carteira, pegou algo melhor ainda, sendo a calcinha dela, acertando em cheio, ficando animadão, e nem a Darkness conseguiu parar de olhar. Então depois falou tudo para as mulheres do seu grupo, e ainda por cima Chris deixou a história um pouco diferente, fazendo ele sair como muito errado. Então agora irá mostrar sua habilidade de novo, e dessa vez decidiu roubar a da Megumin. Por isso Darkness quer entrar no grupo dele, e por ela ser um cruzado não possui motivos para não aceitar. Por isso ele fala para Darkness que irão lutar contra o Rei Demônio, e que se ela for capturada pode acontecer muitas coisas, sendo uma ótima expectativa para ela. Então ele decide tentar fazer Megumin desistir, mas nem isso funcionou, e do nada começa uma missão de emergência, pois a colheita de repolhos irá começar, e devem derrotar todos os repolhos voadores, pois são bem saborosos, e irão pagar muito bem por eles, sendo o momento que Darkness mostra sua falta de habilidade e também mostra sua verdadeira face, já que está adorando aquela dor e constrangimento. Por isso Megumin irá usar o Explosion, destruindo todos os repolhos, algo que é muito bom, e a Aqua curou todos. Então no final acabaram formando um grupo de loucos mesmo. Kazuma decidiu usar seus pontos para ativar a habilidade criar água, uma habilidade bem inútil, e Darkness está bem animada com sua nova armadura, mas como sempre Kazuma cagou, deixando ela bem animadinha, e Megumin está se esfregando no seu novo cajado, mas Aqua não ganhou quase nada, diferente do Kazuma que ganhou 1 milhão, já que os repolhos que capturou estavam cheios de XP, mudando até a atitude da Aqua, já que estava devendo para o bar, mas ele vai usar esse dinheiro para arranjar uma casa, mas ela lembrou das noites safadas dele, por isso ele ajudou. Kazuma finalmente mudou seu estilo, e agora irão sair em uma missão, querendo enfrentar sapos na próxima cidade, mas as duas estão com traumas, então foram num quadro de missões, mas todas são muito difíceis, pois um dos líderes do Rei Demônio está por ali. Megumin queria treinar sua magia, e teve que levar o Kazuma para ter como voltar. Irão usar sua magia em um castelo abandonado, algo que deixou ela bem animadinha. Então começaram essa rotina, e sem dinheiro Aqua começou a trabalhar, e Darkness saiu para treinar com Megumin todos os dias lançar Explosion naquele castelo, em um nível que Kazuma começou a entender o verdadeiro sentido da explosão. Em um dia de descanso, Kazuma foi bem sincero, já que acha que não consegue derrotar o Rei Demônio, algo que deixa Aqua desesperada, mas ele quer apenas ganhar dinheiro e aprender a única magia útil dela, até chegar o dia de uma verdadeira emergência, já que um dos líderes do Rei Demônio apareceu, pois cansou dos Explosion no seu castelo, e Megumin se responsabiliza, mas aquele líder só está meio bolado, já que não aguenta mais essas explosões. Então Megumin entra no seu personagem, mas aquele líder não foi ali para lutar, só não quer mais as explosões no seu castelo, algo que a Megumin não aceita. Então ela chama seu mestre, que faz a Aqua ir ajudá-la. Por isso o líder ia atacar uma maldição em Megumin, mas Darkness tomou o ataque por ela e morrerá daqui uma semana, sendo tudo isso culpa da Megumin. Mas Darkness não aceita isso, já que ficou bem hesitada, querendo algo a mais, deixando o líder todo perdido. E para tirar a maldição da Darkness, a Megumin precisa ir no seu castelo. Por isso Kazuma irá com ela, já que também é culpa dele. Mas nem precisaram ir lá, já que Aqua apenas tirou a maldição dela, tirando toda a motivação dos dois. Kazuma não aguenta mais essa vida, e nem Aqua aguenta mais ficar ali, querendo mais dinheiro, então ela precisa achar uma boa missão para eles, e quase escolhe uma impossível. Por sorte o Kazuma foi ali, que fez Aqua achar uma missão de purificação, uma missão perfeita para ela, mas não quer ir sozinha por medo de ser atacada, sendo um pouco demorado fazer isso. Mas Kazuma tem uma ideia perfeita, coloca ela numa jaula para ficar sentado no lago, já que ela só precisa tocar na água para purificá-la, e tudo ali precisa estar em paz. Por enquanto, só foi falar que uns jacarés apareceram, por isso Aqua começou a usar suas habilidades de purificação como se sua vida dependesse disso, algo que parece bem divertido para Darkness, e depois de 7 horas de sofrimento, ela conseguiu terminar de purificar a água, estando destruída, sem nem conseguir sair da jaula, pois o mundo fora da jaula é assustador. Kyota tá lutando contra um dragão, já que foi parar naquele mundo quando conheceu uma deusa, e não pôde deixar esse dragão à solta, usando seu tesouro sagrado que apenas ele pode empunhar, e não vai falhar em salvar esse mundo, pois prometeu àquela deusa, e encontra essa deusa sofrendo em uma jaula, cantando uma música bem depressiva. Então Kyota aparece para salvá-la, chamando ela de deusa, e é só agora ela se lembra que realmente é uma deusa, sem nem se lembrar quem ele é, pois já mandou vários heróis, e quando Kyota descobre o que Kazuma fez, nem sabe o que pensar, e quando descobre que eles estão ficando em um estábulo, fica mais bravo, algo que deixa Kazuma indignado, já que graças àquela espada ele viveu de boa, e ainda quer recrutar as companheiras deles, mas nenhuma delas se interessou. Mas não pode aceitar a Aqua vivendo assim, querendo um duelo, algo que Kazuma já sabia, por isso parte pra cima dele e rouba sua espada, ganhando dele igual um covarde. E como não pôde usar aquela espada, vai pegar como indenização e não se importa em dar uma voadora em garotas, sendo um verdadeiro líder.
lixo. E no final de tudo, Aqua recebeu só a metade do pagamento, já que Kyota quebrou a jaula. Por isso, quando ele apareceu para encher o Kazuma, recebeu um socão da água e ainda roubou o dinheiro dele, pedindo na cara de pau a sua espada de volta, mas o Kazuma já vendeu ela e de novo, outra emergência aconteceu, já que o líder voltou ali, pois não foram no seu castelo, e ainda a Megumi continuava atacando seu castelo, pois ficou fascinada em lançar sua magia em algo duro, e a cúmplice foi a Aqua, mas Verdia está bem ofendido, e ainda deixaram a amiga deles morrer, e quando vai ali fica perdidão e ainda foi zoado pela Aqua, tomando um ataque sagrado desprevenido, mas não funcionou muito bem, por isso ele invoca mortos-vivos, então lança outro ataque sagrado, mas só fez ele sentir dor, por isso fala para destruírem a cidade, mas só focaram na Aqua, algo injusto para Darkness, e ainda trouxe os zumbis para o Kazuma, mas conseguiu atrair eles para perto de Verdia, para Megumi conseguir usar o seu Explosion, mas de algum modo ele ainda saiu vivo dessa, então agora irá tomar conta deles, pessoalmente. Por isso todos os aventureiros foram para cima dele, mas facilmente derrotados, e o único herói de verdade está sem sua espada. Então Darkness foi bater de frente com ele, animadona para fazer coisas com ela, mas o problema é que ela nem vale isso, por ter errado todos os ataques, mas isso está deixando Darkness bem animadinha, por estar sendo feito de saco de pancadas, mas pelo menos ganhou tempo para o Kazuma conseguir congelar seus pés, mas o seu roubo não funciona, então achou o ponto fraco dele, falando para todos jogarem água nele. Então a Aqua irá mostrar seu verdadeiro poder, fazendo um tsunami cair do céu, destruindo metade da cidade, e agora Kazuma vai poder roubar sua arma, sendo ela sua cabeça, então irão jogar um futebol com ela, e agora a Aqua irá purificar ele de uma vez, acabando com um dos líderes do Rei Demônio. Logo depois Darkness reza pela morte dos seus conhecidos, mas Aqua reviveu ele sem dificuldades, deixando Darkness bem envergonhada, mas não é esse o abuso que ela quer. Então depois foram festejar, e o Kazuma ainda tem um prêmio por ser líder do grupo, ganhando 300 milhões. E agora podem viver uma vida tranquila, mas possuem uma dívida de 300 milhões, mais 400 mil pela destruição. Por isso Kazuma decidiu acabar com o Rei Demônio, para fugir desse mundo de bosta. Chegou o inverno, e Kazuma está louco por dinheiro, para pagar a dívida, e pela manhã acordou quase congelando, e como Aqua está se achando incrível, Kazuma vai deixar tudo para ela, mas devem ter muitas missões, já que os aventureiros estão todos de moleza, por causa do prêmio dividido, então decidiram ir pegar os espíritos de neve, sendo seres bem fracos, chegaram na planície gelada com todos bem vestidos, e a Darkness com pouca roupa para aproveitar. Então para acabar com eles mais facilmente, Megumi lançou uma Explosion para acabar com tudo agora, só que agora aparece o motivo de ninguém aceitar isso, sendo o Shogun do Inverno um monstro bem forte com uma boa recompensa, deixando Darkness animadaça, mas achou que nem ela tanca um ataque disso. Por isso Aqua solta os espíritos e pede perdão, que se ela for humilde irá aceitar seu perdão, e Kazuma teve que forçar a Darkness a se desculpar, mas como esqueceu de soltar sua arma, Kazuma foi de F. Meu Deus, que transição magnífica, cara! E dessa vez, Ares foi sua nova deusa recepcionista e sabe que só coisas ruins aconteceram com ele, então vai garantir uma vida pacífica para ele, mas mesmo assim, ele ainda não consegue esquecer das suas lembranças com suas companheiras. Então chegou a hora de reencarnar de novo e percebeu que queria continuar sua aventura com aquelas garotas, mas o problema é que Aqua está revivendo ele, e agora já pode voltar para lá, e ainda esculacha Ares por tentar impedir o Kazuma de sair dali. Então voltou para aquele mundo cheio de miséria, mas estando em uma posição bem legal, e descobre que foi decapitado pelo Shogun, e pelo inverno não ter nenhuma missão de boa para fazer, mas pelo menos Aqua salvou mas irá usar de uma geladeira para o verão. E Kazuma só está pensando na deusa linda que ajudou ele, mas depois de perceber que elas fizeram mais dívidas, que era melhor ter reencarnado mesmo. Estando quase morrendo nesse inverno por causa do frio, foram atrás de ganhar dinheiro, e Aqua não pode causar nenhum problema, mas a primeira coisa que ela faz é partir para cima da dona da loja, sendo ela, Whis, uma lich, sendo uma comandante dos mortos-vivos, mas é muito gentil, e toda noite manda os espíritos para o céu, e já pegaram vários trabalhos para ela, e foram ali para o Kazuma aprender outra habilidade, então a Aqua revela que é uma deusa, deixando Whis bem assustada, já que todos da religião dele são bem loucos, e ficou impressionada que derrotaram Verdia, que conhece ele porque é uma das líderes do Rei Demônio, mas só precisava manter a barreira do castelo do Rei Demônio, e nunca fez mal a ninguém, podendo chegar até lá se derrotar todos os líderes, e o Rei Demônio permitiu ela ter uma loja
laranjinha em troca da barreira e também nunca foi próximo ao Verdia, pois ele só era um taradão e também é mais humano que muitos, então irá ensinar sua habilidade para ele, mas precisa de um alvo, sendo uma habilidade de absorção, mas nem adianta tentar usar isso na Aqua, por ela ter muita, então Kazuma aprendeu essa habilidade. Enquanto Aqua se aproveitava disso, chega um cara para falar com ela e como prêmio de um exorcismo, vão poder morar naquela mansão. Então antes limparam tudo e arrumaram e por enquanto podem fazer o que quiserem até os espíritos aparecerem. Logo Kazuma escuta um gritão da Aqua, já que o espírito tomou sua pinga, então ela foi correndo exorcitar tudo, mas no quarto do Kazuma uma boneca bem estranha aparece e logo depois várias, acabando encontrando Megumi no quarto da Aqua, já que o mesmo aconteceu com ela e queria ir ao banheiro, então ele pede para ela virar, já que quer mijar na varanda, mas como eles são aliados devem fazer isso junto, então ficaram cercados de bonecas e foi forçado a ir no banheiro com ela, mas como as bonecas chegaram para persegui-lo, teve que tirar ela de lá antes que terminasse, mas Aqua conseguiu terminar e foram até a guilda ganhar a recompensa, e os espíritos só se juntaram ali porque fizeram uma barreira no cemitério, sendo obra da Aqua, então não aceitaram o prêmio, mas pelo menos ganhou uma vida melhorzinha. Enquanto Kazuma andava, veio uns caras entrando em um beco diferenciado, sendo um segredo que só aventureiros homens podem saber, e foram para um bordel de sucubos, onde ele pode escolher o sonho que deseja, mas não posso falar muito, já que as mulheres ali quase não usam roupa, mas isso é algo que deixa o Kazuma animadão, então depois disso ele foi para sua casa, onde encontra um banquete de caranguejo, e nem consegue se controlar, ainda com uma mistura de licor com caranguejo, mas ele não pode fazer isso para ter seu sonho, mas lembra que está com suas companheiras e deveria beber com elas, então prefere dormir. Então foi tomar seu banho, onde acabou dormindo, mas quem apareceu ali foi a Darkness, que fez ele achar que realmente está em um sonho, algo que deixa ela até perdida, mas vai fazer tudo que ele mandar, gostando de ver ela envergonhada. Mas do nada ouve a Aqua gritando, já que tem uma intrusa na mansão, sendo a sucubus que ele contratou e só agora se toca, por isso irá salvá-la, mas a Aqua não iria deixar barato, e ainda por cima Darkness aparece falando que o Kazuma foi encantado por ela, então Aqua irá se aproveitar para bater nele, e no final ele foi espancado, e no dia seguinte Darkness nem queria falar com ele, mas isso também é culpa dela, preocupada se ele tem alguma memória do que aconteceu, mas ele só fala que não, e acabou falando que foi controlado por uma sucubus, mas tinha acendido a vela e colocou um aviso que estava usando, quase revelando que se lembra de tudo. Está acontecendo um alerta de Destroyer, e todos devem evacuar, sendo uma arma antiga que saiu do controle, mas não irão deixar sua missão ser destruída assim. Os aventureiros são a única esperança e possuem 1 hora para impedir, e talvez a Aqua consiga acabar com sua barreira. Então a Megumi irá explodir aquela coisa, mas nem isso acabaria com o Destroyer. Até o Whis também apareceu para ajudar, e antes estão se arrumando para a batalha, e Darkness está preparada para dar sua vida para proteger ali, pois seu nome de verdade é Lalatina. Sendo da família que governa aquela cidade, finalmente o Destroyer apareceu, com Whis totalmente preparada e Megumi totalmente com medo. Então primeiro Aqua joga uma magia sagrada gigante para acabar com a barreira dele, e agora chegou a hora da Megumi, e irá realizar um explosivo junto com Whis, conseguindo acabar com aquilo, mas ainda possuem outro clichê, já que ele vai se autodestruir, mas Darkness não vai recuar até o fim, quase explodindo de hesitação, indo para cima daquele bicho, fazendo todos os aventureiros lembrarem o motivo de estarem ali, sendo apenas a sucubus. Por isso foram para cima do Destroyer e só precisam encontrar o controle principal para impedir, onde acham um corpo morto, junto ao seu diário, comprovando que era um idiota. E agora o Whis tem que acabar com o controle principal, mas para fazer isso tem que fazer um sug-sug no Kazuma, algo que deixa ele animadão, até começar a ser drenado. Então agora irá teleportar aquilo para algum lugar, mas não sabe para onde, mas sabe que ainda não acabou, pois agora o calor armazenado está saindo, então Megumi irá brilhar, já que a Kazuma irá sugar a mana da Aqua, e passa para Megumi sentindo que irá fazer a maior explosão da sua vida, parecendo até uma bomba nuclear, mas finalmente acabaram com isso, mas isso é o início da aventura deles, de derrotarem o Rei Demônio. E ainda no final, Kazuma virou suspeito de um crime, pois com aquele teleporte destruiu a mansão do Senhor Feudal. Como sempre, nunca acontece nada que ele quer. Muito obrigado se você assistiu até aqui, deixa bastante like para a parte 2 desse anime maravilhoso, valeu e até a próxima!